Bom, para eu começar, o fundo dessa palestra, vocês vão ver imagens do Harry Potter, porque eu quis. Por esse simples motivo, a gente vê aqui um monte de palestra que o pessoal vem colocar Star Wars, eu não gosto. Então eu vim provocar, desculpa. Desculpa, vai embora, pode ir. Você pode, essa cara de pau. Você não. E aí eu quis. Tá bom assim, né? Então vamos lá, essa daqui sou eu. Eu gosto de fazer coisas diferentes, às vezes nem tanto. Essas figuras aqui sou eu nas festas de final de ano de uma empresa que eu trabalhei. Hoje eu moro em Atibaia, que é a última foto aqui que vocês vão ver. Atibaia no interior de São Paulo. Eu estou trabalhando em São Paulo atualmente e moro no interior. Essa aí é a vista da minha janela. Eu saí do Rio, sou carioca, mas também tenho uma vista que não é do Rio Pinheiros, é do interior. Essa daí é minha família, bem normal, como vocês podem ver. Essa foto aqui representa bem quem nós somos. Eu sou madrinha da Isabela, do Gabriel e do Felipe, que são esses três que estão aqui. E esses aqui são alguns times. E hoje eu estou no time da Everest, que representado parte aqui, lá em São Paulo. Então, por que eu estou dizendo para vocês quem eu sou? Porque vocês precisam entender por onde a gente vai passar e por que eu vim trazer esse assunto aqui para a gente. Isso aqui é a nossa agenda. A gente vai falar um pouco de satisfação no trabalho, sobre quem são os millennials, a gestão 3.0. E aqui nessa sala tem algumas pessoas que participaram da minha descoberta da gestão 3.0, a galerinha que está ali. Tem gente que trabalha comigo, que trabalhou comigo. E, enfim, a gente... Nessa jornada de descoberta, uma coisa me provocou a refletir e pensar na gestão 3.0 de uma maneira um pouco diferente. Satisfação no trabalho foi o que me despertou o interesse por entender por que surgiu essa gestão 3.0, chamada 3.0. E aí eu tirei eu sou formada em administração, estudei em alguns períodos de psicologia, e aí esses dois livros de comportamento humano, comportamento organizacional, trazem duas definições que eu gosto sobre o que é satisfação no trabalho. E aí eu gosto delas duas porque elas humanizam o sentimento e o porquê que a gente busca sempre a nossa carreira, o trabalho, a empresa ideal. E eu vou ler, uma delas é um conjunto de atitudes que reflete o grau de contentamento de um indivíduo para com o seu trabalho. Definição de 2010. Conjunto de sentimentos e emoções favoráveis ou não, por meio dos quais os funcionários veem seu trabalho e é, portanto, uma atitude afetiva, um sentimento. E eu coloquei esse carinha aqui, para quem gosta de Harry Potter ou não, enfim, esse é um cara que trabalha no banco. As pessoas de banco geralmente têm uma cara... Não? Olha lá, tá vendo? Sabia que tem alguém que fala, não, pô, eu sou uma simpática, eu trabalho em banco, não tenho nada disso. E quem são os millennials? Da onde surgiram essas pessoas? Onde vivem? Do que se alimentam no Globo Repórter? Não. Quais são os sintomas? Por que eu estou chamando de sintomas? Bom, porque existem definições que variam. Se você procurar na literatura, tem gente que vai dizer que são pessoas que nasceram a partir dos anos 80. Mas eu prefiro buscar referência que são características que eu acho que traduzem o comportamento, as expectativas dessas pessoas que são chamadas os millennials. Por que eu escolhi falar sobre eles? Porque o que a gente vê hoje, existe uma dificuldade tremenda em manter as pessoas dentro das organizações, principalmente os jovens. Isso foi objeto de estudo meu no MBA que eu finalizei no ano passado, retrasado, na Universidade Federal Fluminense. E eu precisava dizer quem eram essas pessoas. E nessa busca eu encontrei sintomas que dizem um pouco sobre quem são essas pessoas. Então, essas pessoas elas têm muita proximidade com tecnologia.
Alguém aqui já se vê como um millennial pelo primeiro sintoma? Proximidade com tecnologia. Quem tem proximidade com tecnologia hoje? Ninguém? Flexibilidade quanto às mudanças, urgência de respostas. Nosso mundo precisa disso hoje, né? E nós também nos comportamos assim. Estima por valores individuais em relação aos sociais, espera clareza no direcionamento dos líderes. Nos dias de ontem e hoje, eu vi algumas palestras falando sobre, questionando o papel da liderança, questionando o papel da gestão e questionando as habilidades que um ou outro deveriam ter e o quanto isso se junta. E o fato é, os millennials, eles esperam clareza de direcionamento. Interessante, a gente vai chegar lá. Autonomia na execução e reconhecimento pelo resultado. Autonomia. Valorização e busca pelo desafio. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Bom, essas são algumas características que descrevem, são os sintomas que descrevem aí os millennials. O que eu quero dizer com isso? Tem uma pesquisa de 2010, e eu vou trazer essa pesquisa atualizada para agora, 2018, em que ela dizia o seguinte: os millennials, então elas não querem sobreviver, querem prosperar em ambientes saudáveis, querem ser tratadas com respeito e contribuir com suas habilidades. Isso aqui é o que os millennials querem, aquilo que vai satisfazer eles com o trabalho. Isso é a própria pesquisa disse. Essa pesquisa entrevistou 80 mil pessoas em 2010. E aí a gente pode perceber, não está tão boa a definição, mas enfim, a gente consegue perceber de 2016 para 2010, esse quadrinho ele diz quais eram as expectativas dos jovens para a empresa dos sonhos. Então, a empresa dos sonhos, ela tinha que ter uma boa imagem no mercado, salários e benefícios, desafios, aqui em 2016, né? Cursos e treinamentos. Em 2008, salários e benefícios veio aqui para cima, crescimento profissional, boa imagem, cursos, qualidade de vida. A partir de 2010, o que eu observei nessa pesquisa foi que o verdinho dos salários e benefícios não está mais ali. Agora, o bom ambiente de trabalho está aqui em cima, qualidade de vida, boa imagem, crescimento profissional. Eu vou trazer essa pesquisa mais para perto, para 2018. Quem quiser acessar, a fonte vai estar nos próximos slides, mas é uma pesquisa que foi feita no Brasil. A gente sempre traz referências de fora e eu acredito muito que a nossa realidade, a gente às vezes se afasta dela olhando para fora, buscando referência fora, que nem sempre está aderente àquilo que a gente vive aqui. Então, essa pesquisa foi feita aqui com estudantes, gestão média e alta liderança. E aí se perguntou para essas pessoas, existe uma empresa dos sonhos? E aí estão as respostas, os jovens, a média gestão e a alta liderança. Olha as diferenças. Bom, todos eles, na maioria, disseram que sim, existe. Quais são elas? Estão aqui. Para os jovens, Google, Nestlé e Ambev são as empresas dos sonhos. Tem gente ali assim, sério? Para a média gestão, já é Nestlé, Google e Natura. Para alta gestão, Google, Nestlé e Natura. E essas são de 1 a 10. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Isso está na pesquisa. Quem de vocês aqui já trabalhou em alguma dessas empresas ou trabalha? Não precisam dizer qual não, mas podem balançar a cabeça. São empresas dos sonhos? Não? Principal motivo para que essas pessoas digam que essas empresas são as empresas dos sonhos. Desenvolvimento, fazer o que gosta, inovação, impacto positivo e segmento de atuação para os jovens.
Para média gestão, desenvolvimento, fazer o que gosta, boa imagem, inovação, impacto positivo e segmento de atuação. Vamos ver que os 3 têm desenvolvimento, os 3 têm que fazer o que gosta, inovação está nos 3, impacto positivo nos 3. Tem uma certa coerência. E aí, quando a gente volta para cá, e olha para cá. Olha para cá. Está batendo? Não? Bom, o que essas pessoas responderam que torna essas empresas especiais e únicas? Capacidade de inovar para os jovens, cultura organizacional para a média gestão e para a alta liderança. Eu fiquei um pouco intrigada com isso, assim, confesso para vocês que ver, ouvir, ler sobre o que as pessoas esperam, e é um pouco que a gente conhece dessas grandes empresas, ou essas pessoas nunca estiveram lá, ou elas não sabem bem o que significa cultura, valores. Isso preocupa a mim. E foi por isso que eu comecei a ir atrás disso, né? Por outro lado, quase 30% dizem que não tem empresa dos sonhos. Mas elas têm a carreira dos sonhos. E aí que a gente começa o papo que eu vim falar aqui. Quando a gente deixa de responsabilizar a empresa pelos nossos sonhos e a gente passa a gerir a nossa carreira e a contribuir como gestores ou como líderes para a carreira das outras pessoas, para que elas atinjam o sonho, a gente começa a tomar a rédea das coisas, né? Porém, ao mesmo tempo que os modelos de negócio eles estão sendo desafiados diariamente, mudança, 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 a gente precisa responder rápido à mudança, a gente sabe e vive que, na realidade, dentro dessas empresas, a gestão tradicional é que ainda prevalece, né? Sim ou não? Quem trabalha numa empresa com gestão tradicional? Levanta a mão para mim, por favor. A outra, minha gestora está do lado, eu vou falar que não, que é muito cool. E aí, gente, como é que a gente lida com isso? Quem conhece esse cara aí? É o cara da gestão 3.0, né? O monstrinho, às vezes somos nós, que esse carinha é o gerente, o capataz, o diretor. O monstrinho, nessa representação da gestão 3.0, ela traz as visões, tem vários olhos aqui, né? As visões que a gente nesse papel deveria ter. E aí eu digo que, por exemplo, energizar pessoas, a gente está falando de motivação, a gente está falando de criatividade. Isso é o que o gestor deveria estar olhando, né, nessa gestão 3.0. A gente estava falando que a carreira está na mão das pessoas e que é papel também das pessoas que estão ali lidarem e como contribuir para isso, né? Então, empoderar times, a gente fala de auto-organização, de autorização, de autonomia. Autonomia e criatividade tem a ver com o que os jovens queriam, né? Que eles disseram na pesquisa, não foi isso? Estava escrito. Eles querem ter autonomia, eles querem ter espaço para poder criar. E a gestão 3.0, ela endereça isso dessa maneira. Ela provoca que o gestor tenha no seu papel essa característica por garantir, empoderar e fomentar para que isso aconteça. Alinhar restrições, ter propósito claro e metas compartilhadas. Isso é o que se propõe quando a gente está falando, de novo, de ter autonomia, da gente ter auto-organização. Quando a gente cria um propósito claro e metas compartilhadas, a gente consegue fazer com que aquele time tenha o senso de time. E aí a gente consegue responder diretamente ao anseio dos jovens que estão lá querendo a empresa dos sonhos, a carreira dos sonhos, quando a gente cria esse tipo de ambiente. Liderança servidora e horizontalização de conhecimento.
Isso aqui em desenvolver competências é o que, na minha visão, faz com que a gente consiga ter times de alto desempenho. Então, para a gente horizontalizar conhecimento, significa que a gente está contribuindo um com o outro ali, que também responde a um outro anseio, que é a gente crescer, a gente ter carreira. E aí eu estou falando a gente porque nos sintomas eu mesma me enquadrei ali. Algumas coisas eu não concordo, mas nos sintomas eu me enquadrei nessa galera dos millennials. E estruturar tem a ver com comunicação, feedback. A gente ouve isso pra caramba, né? Todo dia. Comunicação é um problema nas organizações modernas. Só que a comunicação, ela parte no dia a dia, né? A comunicação é de um para outro, de um para N, e é o que eu estou fazendo aqui, estou tentando comunicar também. E vocês, com os olhares, me devolvem comunicação, e aí depois vocês vão passar ali, tem o feedback. E isso a gente incentiva e deveria incentivar cada dia mais, para que a gente possa responder a isso, para reter essas pessoas nas nossas empresas, nos nossos times. E melhorar tudo, que a gente está sempre se adaptando, explorando e antecipando erros, antecipando problemas, discutindo. E aí, por que essa palestra se chama 1 milhão de anos em uma vida? Vou falar um pouquinho da aceleração da evolução. Vou contar uma história, né? O conteúdo dessa palestra vem me acompanhando desde da graduação. É um conteúdo que, para mim, já estava consolidado. Só que a gente, como agilista na vida, a gente encontra coisas no caminho e a gente se adapta às mudanças, né? Mais do que seguir um plano, a gente responde a elas. E aí eu estou hospedada aqui no Rio, na casa da minha tia, e a gente conversando no café da manhã, contei para ela da palestra e ela disse para mim: nossa, parece que eu li um livro há uns 30 anos atrás que eu tive que reler recentemente, que traz algumas visões que contribuem para isso que você está dizendo. Você quer ver? Eu quero. E aí ela foi buscar e me emprestou esse livro. Está amarelo, sim. É antigo. Foi escrito em 67, 69. E nesse livro, ele fala sobre, ele projeta o homem, a nossa vida no futuro. E é engraçado porque muitas coisas que se projetam lá explicaram na minha cabeça hoje por que a gente tem a sensação de que está tudo muito rápido. A gente sempre fala isso, né? Nossa, os dias passam cada dia mais rápido, as mudanças têm cada dia mais velocidade, a gente às vezes não consegue acompanhar. E aí ela começou a me contar a percepção dela sobre o livro, eu fui escutando e fui ler o livro. Não tive tempo de ler ele todo, mas peguei algumas referências que eu vou mostrar aqui para vocês. O quanto essa curva aqui é exponencial, isso daqui fala sobre a população, aqui fala sobre crânio, o quanto a capacidade do crânio, desde dos primeiros, da nossa primeiro contato aqui, olha como era a nossa cabeça, olha como mudou, cresceu exponencialmente. A gente pode perceber nessa outra curva de população que também ela vinha linear, talvez crescendo aritmética ou geometricamente, e de repente, puf, exponencial. E aí, a gente vê aqui, isso aqui é a imagem do livro, que a população ela cresceu exponencialmente ao longo das idades. Aqui tem Idade Média, aqui tem... A imagem está ruim para vocês, né? Mas, enfim, tem Idade Média, tem Pedra Lascada, tem, enfim. Ao longo do tempo, a população foi crescendo. E aí eu ressaltei algumas coisas aqui do livro que eu quis trazer para vocês, para a gente pensar no tempo que as invenções e as evoluções humanas foram acontecendo e demorando para acontecer. Exemplo 1. Nosso primeiro ancestral, que vivia de caça, pesca, frutos e sementes, essa época durou 1.600.000 anos.
A pedra lascada antiga, em que a gente começou a ter ferramentas rudimentares, o homem começou a usar a pedra para fazer ferramentas e tal, durou 300 mil anos. A gente, na pedra lascada média, começou a ter ferramentas de corte, a gente começou a usar raspadeiras e tal, e essa época durou 60 mil anos. Arpão e agulhas, 10 mil anos. Domesticar animais, cultivo da terra, cerâmica, 6 mil anos. Na Idade Antiga, teve alfabeto, religiões, a gente começa a sair daquele pensamento tribal e começa a se comportar como uma civilização moderna. Tal. Chegamos à Revolução Industrial, teve mecanização. E aí durou 150 anos. E eu pergunto para vocês, hoje em dia, a velocidade das mudanças de hoje em dia, vocês acham que está por volta de quanto? Assim? A gente falou que aqui durava 1.600.000, 60 mil anos. Quantas coisas mudam hoje? Todo dia? Dia a dia? Minuto em minuto. Isso aqui diz para a gente que 99,5% da nossa existência humana a gente viveu lá na pré-história. 1% desse meio que sobra caracterizam esses últimos 100 anos que a gente está vivendo. Ou seja, a minha tia de 87 anos que está aqui, ela veio aqui ver hoje, viveu nesse meio, a gente nem isso, né? Está mais próximo de ter vivido esse meio do que a gente. E aí ele diz que no intervalo de tempo que vai do nosso nascimento, de qualquer um de nós aqui, nessa vida, a gente, até a nossa morte, a gente vive as condições de vida como se correspondesse a 1 milhão de anos no início da nossa existência. Aqui. A gente vive as mudanças como se a gente vivesse 1 milhão de anos. E eu achei muito chocante isso. Isso a gente consegue ver nesses números aqui, quanto tempo as coisas demoravam e se perpetuavam e quanto hoje... O que acontece hoje? A gente viu esses... Eu não vi esses aqui, não. Eu vi esses aqui, assim. Quem já teve? Oh, não precisa se entregar, não. É brincadeira, não precisa levantar a mão. E hoje em dia, esses aqui são os modelos lançamento de 2018. Qual é qual? Quem sabe? Não? Um é o iPhone 10X, o outro é o Google Pixel, o outro é o Galaxy Note. Todos eles super lançamentos. Quanto tempo esses super lançamentos vão durar? 3 meses? 1 ano? Não? Estou dizendo que na minha vida eu acompanhei o início da televisão, que não existia, do celular, enfim, de uma série de coisas que eu já nem lembro quantas, que são tantas as mudanças. Eu mesmo, meu primeiro celular, tem menos de 20 anos, pesava 1 quilo, mais ou menos, era uma caixa, quase como o tamanho de uma caixa de sapato de criança, e bem pesado para a gente carregar na bolsa. Em 1938, eu era garoto ainda, fui a Juiz de Fora, ainda se usava o telefone de manivela, não tinha dial. A gente falava com a companhia telefônica qual era o número com que queria usar. Trabalhei numa companhia do governo, em 1949, a mesa telefônica ocupava uma sala enorme. O primeiro computador que eu vi no Banco do Brasil, tivemos que fazer um reforço no piso para suportar o peso, que era imenso. Atualmente, numa mesa, a gente tem todo esse equipamento. Na década de 1940, mais ou menos, eu tinha um grupo que se reunia no fim de semana e eu queria falar com um dos meus amigos e não conseguia. Aí comentei com a líder do nosso grupo.
deveria ter um sistema de a gente deixar um recado no telefone para a gente ligar para cá. E ela disse, o Elcio, onde é que já se viu o telefone que deixa recado? Hoje é comum isso. E hoje tem ali, ó, 4 modelos que a gente nem sabe diferenciar mais, vai. Tudo igual. Sim, olhando de fora, mas por dentro não. Tem os defensores aí, não vou falar que por dentro é tudo igual, não. Mas olha quanta mudança essas pessoas viveram. E como é que hoje a gente, com essa cabeça, porque a gente foi criado por eles, como é que a gente hoje lida com tanta mudança rápida que as pessoas que vêm trabalhar nas nossas empresas, a gente quer reter essas pessoas que são boas. Como é que a gente faz isso? É um baita desafio, né? Em que está tudo mudando o tempo todo. O que eu posso fazer segunda-feira? Juliana, eu já sabia disso tudo, não trouxe nenhuma baita novidade. Você só deixou claro que realmente a impressão que a gente tem de que a velocidade das coisas é muito rápida, ela de fato é. E agora, o que eu faço segunda-feira? Aqui não é uma receita de bolo, tá? Isso aqui são coisas que eu experimentei, vi pessoas experimentando e que eu quero dizer para vocês que talvez possa funcionar. Experimentem, depois me contem se funcionou. Com o objetivo de reter as pessoas, deixá-las felizes, criar um time, enfim, tudo isso que a gente vem falando que são necessidades e que a gente gostaria de conseguir fazer, eu proponho para vocês algumas dicas aqui. Encoraje uma fotografia real. O que significa isso? Significa, vamos olhar para o nosso time. Você, tome uma atitude na segunda-feira. Encoraje o seu time a tirar uma fotografia de si verdadeira. Vamos olhar de fato onde são as nossas fortalezas, o que a gente está errando. Vamos fazer, pode chamar de retrospectiva, pode chamar de bate-papo, pode chamar, sei lá, lavação de roupa suja, sei lá. Chama do que quiser. Só tira uma foto real. Encoraje as pessoas para isso. Não vai ser de um dia para o outro. Começa. Isso é uma atitude que deve ser constante. É isso que eu estou querendo propor para vocês. O que a gente, encorajando uma foto real, a gente consegue incentivar a unidade de propósito. Quando está todo mundo entendendo e construindo um propósito juntos, único, a gente consegue ir para a mesma direção, já que a gente sabe aonde a gente está, porque a gente tirou uma fotografia real. Então, a gente dá passos firmes em direção ao propósito. E aí a gente consegue construir metas coletivas. Construir. Não foi ninguém que disse, olha, sua meta agora é essa. Ou a nossa meta agora é essa. Nós construímos metas juntos. Para a gente ter a unidade de propósito, a gente ter as metas, uma coisa fala com a outra. Promover a descoberta das motivações. Eu falei nos slides anteriores da pesquisa, em que a gente fala sobre o que poderia motivar as pessoas e aquelas pessoas ficarem satisfeitas com o seu trabalho. Isso aqui, quando a gente promove a descoberta das motivações uns dos outros, isso não precisa partir de um somente, mas a atitude ela tem que começar de alguém. E já que vocês estão aqui ouvindo, eu estou propondo que vocês comecem isso na próxima segunda-feira. Descobrir. Tem várias ferramentas para isso. Dentro do próprio Management 3.0, se vocês entrarem no site do Management 3.0, vocês vão ver Moving Motivators, enfim. Vocês podem entender quem são aquelas pessoas, usar DISC, MBTI, enfim. Não é o meu foco aqui falar de ferramenta, mas tem várias ferramentas, e se vocês quiserem eu também vou estar por aí para vocês perguntarem. Mas, enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Promover a descoberta dessas motivações faz com que o time se conheça um ao outro, a gente consiga entender o que me motiva para a gente construir junto, coletivamente, as nossas metas, ter um propósito claro e a gente está olhando para a mesma direção, todo mundo, de preferência, contribuindo para as suas próprias motivações. Quando a gente conhece, está claro, a gente consegue ter a fotografia real, enfim, a gente consegue estabelecer esses 4 passos, dicas, enfim, como algo que possa contribuir para a melhoria a partir da próxima segunda-feira.
E aí, para o final, pessoal, eu queria deixar para vocês uma frase que eu acredito. Tá? Somos responsáveis pela criação de um futuro positivo para nós mesmos, para as nossas equipes e as nossas organizações, porque o futuro não é algo que nos acontece. Eu não gosto muito dessa visão de que algo acontece ao acaso para a gente. Como não foi essa conversa com a minha tia, o futuro para mim, que era essa palestra hoje, há 2 dias atrás, ela não acontece. A gente vai atrás disso e a gente está o tempo todo tendo oportunidades de o futuro da gente ser diferente. Então, eu não acredito que ele nos acontece. Nós somos responsáveis por isso. Então, o que eu quis propor para vocês aqui nesses passos para a próxima segunda-feira é justamente a gente poder impactar positivamente o nosso futuro, o futuro das nossas equipes e das nossas organizações. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês. Tem tempo para pergunta.